Fala aí, meus crias, tudo bem com vocês? Esses dias eu tava fazendo Shiny Hunt no laboratório do professor Carvalho pra ver se eu conseguia um Charmander amarelinho pra depois evoluir e ele virar um Charizard preto e vermelho. Só que eu me dei conta de que talvez isso demorasse muito. E olha que eu tava fazendo isso abrindo o Pokémon Soul Silver do meu computador e do meu celular pra meio que tentar ser mais rápido, né? Mas eu percebi que talvez demorasse muito. E no meio desse meu ciclo eu tive a brilhante ideia de por que eu não vou na liga de novo pra derrotar a liga de novo só com a Meganium. Porque pra quem não sabe, né, cada vez que você derrota a liga, os bichos mudam, né? Aí eu pensei, pô, bora ver no que dá, né? Primeiro eu fui lá, né, guardei todos os meus Pokémons lá na gavetinha, deixei só a Meganium, claro, que é a GOAT, a The Greatest of All Time. E aí a gente foi começar com o nosso projetinho de derrotar a liga de novo. E antes da gente entrar lá pra chutar a bunda dos caras com a Meganium, eu lembrei que era bom a gente comprar vários Full Restores, porque quando a gente, como provavelmente depois que a gente sair da batalha com os caras, a gente vai estar meio que caindo aos pedaços, era bom ter um Full Restore pra gente poder ficar com a vida completa de novo e remover qualquer possível debuff que deixassem na Meganium. E outra coisa, galera, desculpa por qualquer fungadona que acabar saindo no meio desses áudios, é porque ter rinite é uma experiência simplesmente extraordinária. Mas tá, outra coisa que vale a pena ser mencionada é que antes de fazer qualquer um desses desafios loucos que você vai ter que lutar com uns 15 treinadores, é muito bom ter aquele item que aumenta os PPs. Os PPs são os Power Points dos seus movimentos. É a quantidade de vezes que você vai conseguir usar. Por exemplo, se você tem um movimento que dá para usar 30 vezes, uma hora ele vai acabar, certo? Então sempre é bom ter esse item Weather ou Weathers, sei lá, eu acho, algum desses nomes aí. É sempre bom ter esse bagulhinho porque ele aumenta a quantidade de vezes que você pode usar um movimento. Tem uma Berry que também faz isso, então eu tenho que ir atrás dela para eu conseguir plantar ela. Porque, se eu não me engano, esses Ethers, eles não são infinitos. Não é como qualquer item da loja que você compra, como poção, pokebola, aqueles repelentes. Não, você literalmente tem que achar pelo mapa. Se eu não me engano, tem uns jeitos de achar, tipo usando aquele bagulho que localiza itens. Mas o ideal é a gente conseguir aquela Berry, porque a Berry eu sei que dá pra ficar plantando e replantando pra dar pro Pokémon. Caras, eu gosto muito de Pokémon Soul Silver, velho. Tipo, eu amo esse negócio do Pokémon ficar andando atrás de ti e, sei lá, eu tenho um amor por esse jogo que é inexplicável. Sabe aquele momento do ano que teus amigos te chamam pra jogar Minecraft? Aquele evento canônico que acontece todo ano, mano. Pois é, todo ano eu sinto vontade de jogar esse jogo. Eu sempre sinto vontade de jogar esse jogo em algum momento. E eu vou lá e jogo tudo de novo. Cara, eu gosto muito. Eu amo esses sprites desse jogo. Esse jogo, tipo, fez parte da minha vida, marcou demais na minha vida. E eu acho muito fofo os seus Pokémon ficarem andando atrás de você. Eu acho essa coisa mais incrível de todas. E não que as outras versões não sejam incríveis também. Mas isso dá uma vida pro jogo que é inexplicável, tá ligado? Isso é um negócio muito incrível de Pokémon Soul Silver. Eu queria muito que todas as versões de Pokémon o teu bichinho ficasse andando junto contigo, te acompanhando a tua jornada toda. Porque eu acho que pra mim, isso é uma das coisas que faz Pokémon Soul Silver ser tão especial. É você tá o tempo todo andando pelo mapa e o teu bichinho tá te acompanhando em tudo que tu faz. Tu cria todo um vínculo com o teu Pokémon, sabe? Tu pode falar com ele pra ver como ele tá. E o teu Pokémon, dependendo da região que tu tá, do lugar que tu tá, ele reage com o ambiente. Isso é muito incrível e é muito fofinho. E voltando agora, cara, esse tiozinho, esse primeiro carinha que a gente enfrenta da Elite 4, eu acho muito engraçado que eu não tinha reparado nisso de primeira, mas aquele primeiro Pokémon dele que a gente tava lutando, por algum motivo parece uma panela, pelo menos foi o que eu olhei e pensei agora, não sei porquê, mas eu achei ele parecido com uma panela. Outro negócio que me encanta no Pokémon Soul Silver é a trilha sonora que esse jogo tem, é sério, eu usaria as músicas desse jogo pra fazer qualquer coisa, eu caminharia, eu faria caminhada ouvindo essas músicas, eu colocaria essas músicas pra tocarem no meu casamento, eu faria festa com esse bagulho estourando na caixa de som.
Então, sinceramente, mano, que jogo incrível. Que trilha sonora boa de se ouvir. E agora, galera, o cara deu uma facilitada no nosso trabalho, por causa que, por mais que o time dele tenha mudado, ele ainda tá usando o Slowpoke, e o Slowpoke leva super efetivo da gente, então é só atacar umas folhinhas nele que já era. E, manos, curiosidade para quem tiver interesse em treinar um Slowpoke. O Slowpoke dá para você ensinar 2 movimentos para ele, que são muito bons, se você quer fazer um bicho extremamente tanque. O Slowpoke aprende Curse, que embora tire um pouco da velocidade dele, aumenta a defesa dele, e ele também aprende Amnésia, que aumenta a defesa especial dele. Então, se você conseguir iniciar a batalha usando esses bagulhinhos várias vezes, vai chegar um ponto que seu Slowpoke vai ficar simplesmente indestrutível. E Curse, além de aumentar a defesa do bicho, dá dano de ataque para ele. Então, basicamente, em outras palavras, você pode aumentar as 2 defesas dele para deixar ele muito resistente, e ainda pode meter algum ataque que seja do tipo físico para ele dar IK em qualquer coisa existente. E essa primeira parte está feita, a gente conseguiu derrotar o cara sem nenhuma complicação. Eu vou procurar sempre que a gente for batalhar deixar as músicas das batalhas, porque eu gosto muito das musiquinhas de luta desse jogo. Vamos que vamos. A gente vai ter que dar uma remendada na Meganium, né? Recuperar a vida dela e tudo mais. E agora a gente vai lutar com um bicho do tipo inseto. Esse cara é chatinho de enfrentar. E ele vai ter uns bichos novos aí pra gente ter que lutar contra. Então, assim, vai ser uma tarefa meio difícil. Ah tá, só corrigindo, ele não é do tipo inseto, ele é do tipo veneno. Ele tem pokémons do tipo inseto, mas esse carinha aqui é especialista em bichos do tipo veneno. E galera, desculpa se meus cachorros fizerem barulho aí de vez em quando, é porque eventualmente eles sentem parte de participar do vídeo, porque eles também são amantes de pokémons. Isso, voltando ao Charizard rapidão, acho que provavelmente vou pegar o Charizard e transferir para outro save de Pokémon Soul Silver para zerar o jogo inteiro só com ele. Ou eu posso transferir para o Heart Gold também, se eu não me engano, dá para fazer essa transferência também, né? Aí eu zero o Heart Gold só com o nosso amigo Charizardo. E caras, tudo que eu quero dizer é que esse primeiro Pokémon desse mano é muito incrível, tá? O Skuntank é um Pokémon que eu treinaria muito, velho. Esse Gambá é muito massa, ainda mais esse cabelo dele, mano. Olha o cabelo do Gambá, mano. O Gambá, o Gambá tem um penteado de cabelo melhor que o meu, velho. Esse Gambá é hype, eu gosto dele. O bom é que mesmo esse bicho aprendendo ataque do tipo veneno, ele preferiu ficar usando Dig na gente. Então quem sou eu pra reclamar também, né? Porque talvez se ele tivesse usado alguma bomba aí, tipo veneno, a gente nem conseguisse passar desse cara. Então não vou reclamar do fato dele ficar usando Dig, porque a gente ficou podendo se bufar pra poder destroçar os bichos do cara. Inclusive, outra parada mega interessante que eu pensei em fazer. Pô, velho, eu tenho que parar com essas ideias. Cara, eu tava muito afim de zerar Pokémon Heart Gold só com o Zigzagoon. Pra quem não sabe, o Zigzagoon só dá pra capturar ele nessa versão porque ele aparece lá naquela torre que o Ho-Oh fica. E a parada do Zigzagoon, pra quem não sabe, o Zigzagoon tem uma habilidade de coleta. Literalmente, o nome da habilidade é coleta. E ele pode achar itens pelo mapa, depois de batalha ou quando ele tá andando por algum lugar do jogo, ele pode achar item do chão. E, mano, os itens que ele acha são absurdos. E quanto maior é o nível dele, melhor são os itens que ele pode achar. Então, pô, sem bagunça, eu faria uma run tentando zerar só com esse bicho, tá? Por mais difícil que fosse, sabendo que ele levaria hit de qualquer coisa e morreria mesmo assim, eu faria uma run com esse bicho, mano. Eu gosto desse bicho. E, mano, eu gosto muito de Pokémon cachorro, tá ligado? Cachorro é um animal que eu gosto muito. E eu gosto muito de Pokémons que são doguinhos, tá ligado? Enfim, provavelmente a gente vai zerar o jogo só usando o Charizard mesmo, primeiro, antes de fazer alguma dessas loucuras. Até porque como o Zigzagoon é encontrado lá na torre do Ho-Oh, a gente ia ter que avançar um pouquinho no jogo, né? Não, se bem que a torre do Ho-Oh fica meio que na primeira cidade, né? No primeiro ginásio, na real.
Mano, talvez desse pra gente fazer isso mesmo. Pegar o zigue-zague na primeira cidade, né? Tipo... vamos ver. Porque uma opção também é a gente pegar ele e transferir pra um outro save que a gente esteja começando do zero. Que aí a gente já pega todo o XP das primeiras lutinhas e da luta com o rival. Mas é bem possível também a gente poder avançar até a primeira cidade, né? Que é a cidade que fica o lugar que a gente encontra o templo lá. Inclusive o lugar é muito bonito, porque as árvores são laranjadas, as folhas das árvores são laranja. E dá um toque muito especial pra parada. E a gente podia pegar ele e começar de lá, né? A jornada com ele. Mas enfim, provavelmente eu vou estar zerando com o Charizard primeiro. E eu espero muito que eu consiga pegar ele Shine. Espero que eu tenha paciência pra ficar fazendo esse processo múltiplas vezes. Inclusive eu tava até anotando no caderno tanto de vezes que eu tava encontrando ele. Uma hora eu abria no celular, no outro momento eu abria no computador e eu ficava anotando lá. E mesmo assim ainda vai demorar muito isso aqui. Porque se fosse uma Shine Hunt tipo dos iniciais, que... eu lembro que uma vez eu fui zerar esse jogo, eu falei, pô, quero um inicial Shine. Aí, só que no primeiro... Só que tem um detalhe, né? Quando você quer qualquer inicial Shine no início do jogo é muito mais fácil. Porque no Soul Silver você faz 3 encontros toda vez que você abre aquela partezinha de escolher o inicial. Então é como se você pegasse a chance lá de 8 mil e pouco de vir um Shine e dividisse por 3. Então você resetando o jogo, sei lá, numa semaninha ou menos você consegue fazer isso. Eu lembro que quando eu peguei o bicho veio um Totodile azulzinho, muito bonitão. O Totodile é azul, né? Veio um Totodile verde, veio um Totodile esverdeado, que é o Totodile Shine. E aí eu lembro que fazendo isso por uma semana eu consegui. Então é muito mais fácil você fazer isso quando você quer qualquer inicial. Mas como eu quero especificamente o Charizard, isso vai demorar, mano. Isso vai demorar. Provavelmente eu vou acabar desistindo de pegar ele Shine e eu vou só pegar ele normal e começar a nossa jornada aí detonando o jogo, mano. Agora a gente vai lutar contra o mano do Street Fighter e eu peguei e troquei o itemzinho da Meganium, né? Eu dei como é que é o nome? Eu dei a semente milagrosa para ela de novo. Pra buffar os ataques do tipo planta pra gente usar nesses bichos aí. E a gente aproveitou pra dar uma curada nela, já que a gente tinha acabado de sair com a batalha com o maluco lá dos tipo veneno. E caras, como eu adoro Pokémons fofinhos. Outra parada que eu pensei é da gente zerar só usando a Cleffa, que é a pré-evolução da Clefairy, que ela é uma gracinha. Só que pelo que eu sei, a Clefairy a gente só consegue pegar ela lá no Monte Moon. E aí depois a gente faria o quê? A gente ia cruzar ela ou com outra Clefairy ou com o Ditto, que pra quem não sabe, o Ditto é um profissional do Sesgo. Então basicamente, se você procriar qualquer Pokémon com Ditto, sempre vai dar o outro Pokémon que tá procriando com ele. Então a gente ia fazer a Clefairy procriar com ele pra dar uma Cleffa. Ou a gente pode só capturar 2 Clefairies, eu acho até mais fácil, porque o Ditto tem uma chance de captura bem pequena. Então, meio que eu acho que é muito mais fácil a gente chegar no Monte Moon e só pegar 2 Clefairies do que ir atrás da Gosma. Outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar é que o Ditto, que é literalmente um Pokémon, que é literalmente uma Gosma, é literalmente uma moeba que caiu de dentro do pote, mesmo assim tem um monte de fanboy que adora dizer que a primeira geração é a melhor geração de todas, é a geração que os caras tinham mais criatividade, é a geração que não tem defeitos. Irmão, largue essa sua nostalgia barata. Eu gosto da primeira geração também, mas Pokémon continua sendo incrível. É só que, infelizmente, tem gente que, sei lá, mano, que não consegue apreciar o novo, sabe? Inclusive, me julguem pelo que eu vou falar agora, mas eu achei a nova Mega Evolução do Dragonite irada, irmão. Eu achei essa nova Mega Evolução dele perfeita, tá ligado? Então, eu sinto muito se vocês não tiverem gostado, mas eu achei o máximo. E onde é que eu tava mesmo? Voltando para a batalha que a gente tá fazendo, né? Esse carinha, o que ajudou bastante, o que contribuiu bastante pra gente conseguir derrotar ele, é o fato de que o Hitmontop, ele fica usando counter várias vezes, que é um movimento que só funciona se o seu Pokémon causar dano no cara primeiro. Então, a gente conseguiu se buffar bastante
Ele deu um dano na gente, mas foi um dano bem pequeno, então a gente só foi chutando os outros bichos enquanto isso, tá ligado? E, bom, o bom é que a chance do Razor Leaf errar outra vez era bem pequena, porque errou, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas errou uma das vezes que a gente usou contra o Hitmontop. Então agora é só spamar Razor Leaf, porque como o movimento tem 95 de precisão, se errou uma vez, provavelmente não irá errar de novo, né? Tá ligado? E a gente já tava com Sword Dance no máximo, então meio que era só chutar os carinhas aí, deletar eles da existência e seguir a vida como se absolutamente nada tivesse acontecido. Ah, e esse carinha tem um Lucario, mano. Lucario é um Pokémon que eu queria muito treinar. Tipo, mano, sério, Pokémons cachorros, mano, eles são incríveis. E outra que ele é lutador, né? E ele sabe fazer o Rasengan do Naruto. Pra quem assistiu o anime, ele tem um movimento igual o Rasengan. E isso é muito massa, tá, cara? Que saudade de quando eu assistia Pokémon. E curiosidadezinha completamente aleatória. Vocês sabiam, pra quem joga Roblox, eu amo jogar Roblox. Vocês sabiam que tem um Pokémon lá, eu acho que é o Brick Bronze, que basicamente toda semana esse jogo é derrubado pela Nintendo. E toda semana tem um maluco pra ir lá e botar essa parada lá de novo. Então toda vez que tu pesquisar, só de tu pesquisar Brick Bronze, vai aparecer esse jogo de Pokémon lá. Às vezes eles mudam o nome um pouquinho, ou mudam a foto do jogo pra ficar menos fácil de ser derrubado. Mas o que a gente percebe é que sempre o que estoura mais que cai, entendeu? Tipo assim, o Roblox ele vai classificar pela ordem, os jogos que vão aparecer, os que são mais jogados. Então os mais jogados sempre são os primeiros a serem derrubados e os menos jogados ficam lá, do outro lado, do lado dele na real. E o que que esses caras fazem, tá? Curiosidadezinha pra quem quiser jogar esse jogo. Eles têm um servidor do Discord, você cria uma conta, entra no servidor do Discord deles e os seus dados do jogo ficam salvos no Discord deles, não pelo Roblox. Então, mesmo que o jogo seja derrubado 999 milhões de vezes, os seus dados ficam salvos no servidor do Discord. Então, meio que o jogo pode ser derrubado 1000 vezes que os seus dados vão estar lá pra sempre, tá ligado? E agora, galera, a gente vai lutar com a Karen da Elite 4. Ela treina Pokémons do tipo sombrio e, pelo amor de Deus, essa mulher é muito linda, mano. Eu sou simplesmente apaixonado por essa mulher. Ela é a mulher da minha vida. E, caras, como movimentos do tipo planta não dão tanto dano em tipo sombrio, eu vim com aquele item que bufa os movimentos do tipo normal pra Meganium, pra gente ficar spamando o Body Slam. E eu vou ser honesto com vocês, caras, esse primeiro Pokémon dela destruiu a nossa play inúmeras vezes. Porque vocês estão vendo cortadinho uma parada, né? Mas esse gato, acho que é um gato, que ele é tipo gelo, eu acho ele muito da hora. Não sei se vocês se recordam, mas a primeira vez que a gente enfrentou ela, ele não estava evoluído, agora ele tá. E ele tem um movimento que é o Ice Punch. Esse movimento tem uma chance, eu não sei a chance exata, mas deve ser meio grande, porque ou a gente é muito azarado. Porque ele usou várias vezes esse Ice Punch, e todas as vezes que ele usou, a Meganium ficava congelada e a gente não conseguia usar nenhum movimento. Então isso acabou fazendo a gente perder várias e várias vezes. E sem falar que é um movimento que dá super efetivo na gente, né? Já que a Meganium é tipo planta. Então esse bicho aqui destruiu muita play. E tá. Depois que a gente conseguiu matar esse bicho, o bom é que a gente pôde usar o Sword Dance para dar uma facilitada no nosso trabalho. E ela tem a evolução do Murkrow, mano, que é o passarinho de chapéu. Ele fica muito legal, mano, na evolução dele. Eu gosto muito do Murkrow e desse bicho aí que ele se torna, tá ligado? Agora ela vai vir com Houndoom e a gente no desespero foi usar logo o Body Slam. Eu admito que eu fiquei com muito medo que esse bicho fosse mais rápido que a gente, porque ele é um bicho extremamente forte, que é do tipo fogo. Então ele poderia ter arruinado a play. Ela tem um Spiritomb, mano, que é aquele Pokémon da Cynthia. Eu admito que eu tinha esquecido que esse bicho era tipo fantasma. E tipo fantasma, ele não leva dano de... Como é que é o nome? Ele não leva dano de Pokémon tipo normal, né?
Sorte que a deusa Karen, que é a mulher da nossa vida, ela teve piedade da gente, porque eu usei Body Slam e não deu dano nenhum no bicho. Porém, ela teve pena da gente e usou um ataque que não dá tanto dano assim. Porque se ela tivesse usado qualquer outra coisa que pudesse destruir a nossa vida, a gente tinha perdido pra ela de novo agora nesse meu vacilo do Spiritomb. Então nunca se esqueçam que movimentos tipo normal não dão dano em fantasma. Ela tinha um Umbreon também, gosto muito desse bichinho. E esse carinha aí, a gente vai ter que usar Razor Leaf, porque tem a chance do Body Slam stunar ele e ele stunar a gente de volta. E o Umbreon tem uma resistência bem alta, tanto é que a gente tava mega bufado e o bicho não morreu. Se bem que ele tava segurando uma Berry, né? Então eu não sei se ele sobreviveu por causa da Berry ou não. Porque assim, a verdade é que o Umbreon tem uma resistência bem alta e ele usou um movimento que aumentava a defesa dele. Mas o bagulho foi que a Berry enfraquece o hit também, né? Então acho que ele sobreviveu por conta disso. Talvez se não fosse a Berry ele tivesse levado IK mesmo aumentando a defesa dele. O legal é essa quantidade de XP absurda que a gente ganha enfrentando a liga, né, mano? Tipo, a Meganium tá no nível 90 e eu acho que se der vontade de destroçar a liga de novo, a gente pode vir aqui pra deixar a Meganium nível 100, né? Provavelmente o time dos caras vai estar ainda mais difícil, então a gente vai ganhar mais XP ainda e mais dinheiro ainda. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar, para os interessados no Poké Roblox, lá você pode escolher o inicial de qualquer geração. Cara, eu não tô de meme. A primeira cidade que você vai para pegar o inicial, você consegue pegar a inicial da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Você consegue pegar inicial de qualquer coisa. E como todo jogo de Roblox, né, tem a opção de você gastar dinheiro no jogo. E basicamente, se você gastar dinheiro no Poké Roblox, eles aumentam sua chance de achar Shinies. É como se você conseguisse um Shiny Charme, só que pagando, né? É tipo uma assinatura, literalmente. Agora o próximo humano que falta a gente enfrentar pra gente poder botar a Meganium no pódio e provar novamente para o mundo todo que ela é a melhor inicial que existe. A gente vai ter que enfrentar o Lance. E cara, de verdade, eu não gosto muito do Lance, sinceramente. Tem algo nele que não me agrada. Mas, irmão, o time dele é irado. Mano, é sério, os bichos dele, os pokémons que ele tem nesse time dele são basicamente o time dos sonhos de qualquer pessoa que joga Pokémon, tá ligado? Porque ele tem só os pokémons tipo dragão, aqueles que todo mundo quer ter. O Salamence, que, nossa, cara, eu acho esse Pokémon muito da hora. Ele é muito massa, mano. E assim, admito que a gente peidou na farofa aqui, porque o Salamence tinha movimento tipo fogo. Porém, ele não dava EK na gente, então isso deu brecha pra gente ficar se fortalecendo. E cara, é sério, a Meganium só dá orgulho pra gente, porque se fosse qualquer outro Pokémon do tipo planta, ela teria desintegrado nesses Flamethrower desse bicho. Mas a gente conseguiu se fortalecer várias vezes e a gente não levou IK. E ainda bem que ele não deixou a gente com aquele debuff de ficar queimado, porque isso ia destruir a nossa play também, mano. Embora ele seja um treinador especialista em tipos dragão, ele tem o Charizard. Embora o Charizard não seja desse tipo, ele sempre será um dragão em nossos corações. E o Charizard é irado também, mano. Adoro esse bicho. Inclusive eu tava fazendo uma Shine Hunt dele pra ver se eu conseguia pegar ele Shine no laboratório do Professor Carvalho. Que aí, como eu tava pensando em zerar o jogo só com ele também, eu ia ficar muito feliz se eu conseguisse zerar o jogo com o Charizard Shine. E caras, esse Dragonite aqui deu muito trabalho, tá? A gente tentou várias vezes e vocês estão vendo a parte cortada da coisa, porque esse Fire Blast dele dava muito dano. E aí eu fiquei, mano, o que eu faço agora? Só que aí eu me toquei de uma coisa, dá muito dano, mas não dá IK. Então, tipo,
Nessa parte a gente vai usar síntese várias vezes, várias e várias vezes, até a gente poder usar o terceiro Sword Dance que a gente não usou ainda, que aí a gente vai pegar o ápice do dano de ataque pra usar contra esse bicho. E para fins de curiosidade, além do Charizard, ele tem um Gyarados também. E o Gyarados não é tipo dragão, ele é água e voador. Só que pra quem não sabe, o fato do Gyarados ser meio que considerado um dragão no jogo e na série, e isso ocorre, galera, por conta de uma coisa que tem um significado bem filosófico. Pra quem não sabe, lá nos países asiáticos existe uma lenda sobre a carpa que vira dragão. E é a história de um peixinho, que é uma carpa, ou seja, o Magikarp, que ele fica nadando contra a correnteza e ele precisa muito escalar uma cachoeira. Aí essa carpa fica lá, tipo, por muito, muito tempo tentando escalar essa cachoeira. E quando ela finalmente consegue atingir o objetivo dela, ela é recompensada pelo esforço dela e vira um dragão. Então é por isso que o Magikarp evolui pro Gyarados e meio que vira um dragão, tá ligado? Por causa que isso é pra fazer referência a essa lenda, tá ligado? É por isso que o Gyarados é tão forte também, por causa que meio que é uma recompensa pro jogador, porque quem olha o Magikarp, que a única coisa que o bicho faz é dar splash, quem olha pra esse bicho nunca vai treinar ele. A verdade é essa, a maioria dos jogadores nunca vai treinar um Magikarp. Só que aí é uma recompensa pelo esforço do jogador de treinar aquele bicho, que na cabeça de muita gente era inútil, né, na primeira geração, quando ninguém conhecia nada sobre o jogo. E aí é isso, tá ligado? Por isso que o Gyarados é tão quebrado, mano. E aproveitando que eu já falei tudo isso, eu tenho que falar uma coisa que é uma curiosidade bem burra, só que é só sobre a minha falta de inteligência mesmo. Eu gosto muito do Garchomp, mas vocês sabiam que eu não fazia ideia que esse bicho voava? Eu não sei porquê, mas na minha cabeça ele não conseguia voar. E aí eu descobri basicamente ano passado, eu acho, que o bicho voa, tem cena do anime dele voando. E eu não lembrava disso, eu simplesmente apaguei isso da minha cabeça. Na minha cabeça esse bicho não voava, mano, de verdade. E é isso, galera, a gente conseguiu derrotar o mano aí. Ele tem uma Altaria, eu acho muito fofinha essa passarinha, gosto muito dela. E a gente conseguiu, finalmente somos os campeões do mundo pela segunda vez, né? E bom, nesse final, novamente, a imprensa vai vir tentar nos entrevistar, já que a gente literalmente chutou a bunda da Elite 4 de novo. Mas eu vou deixar vocês aí com o melhor momento de todos os tempos. Eu admito que eu quis muito refazer essa parada da Elite 4, por causa que a primeira vez que eu fiz, eu esqueci de tirar os bichos que seguram o HM do time. Então, em vez de ficar só a Meganium lá, ficou o Rattata, o Sudowoodo, um monte de bicho que eu não queria que ficasse lá, porque isso aqui, essa lenda aqui, essa história aqui é sobre a Meganium, não é sobre os outros bichos. Então fiquem aí com o melhor momento de todos os tempos.